Aqui é a programação, tá? Do conteúdo que vai ser apresentado hoje, conectando os dados, explorando suas informações, criando visuais rápidos, criando cálculos complexos e compartilhando relatórios com segurança. Dúvidas e questionamentos, eu vou pedir para vocês enviarem aqui no chat. A gente vai anotar as perguntas por ordem e vai passar para os especialistas responderem ao final das apresentações, tá bem? Vou apresentar aqui o especialista do lado da Labsoft, tá? A Laís Barbosa, que é a nossa analista de sucesso do cliente. E o nosso convidado especial de hoje e parceiro da Labsoft, com a Power Turing, é o Dirceu Rezende, tá? Então, sem mais delongas, pessoal, vou passar a palavra aqui para Laís. Olá, pessoal, boa tarde. Eu vou compartilhar a tela agora daqui, porque fica mais fácil, então, para eu ir conversando com vocês e apresentando os processos, tá? Bom, vamos lá. Bom, pessoal, a ideia, então, vocês estão vendo a minha tela, né? Só para confirmar, beleza? Bom, pessoal, a ideia, então, hoje é apresentar mais uma vez para vocês a nossa nova ferramenta, né, de integração do MyLins com ferramentas de BI, né, do mercado que nós temos hoje, tá? Então, qual que foi a ideia? Voltando um pouquinho ali só para contextualizar e mostrar isso para vocês, desde a nossa mudança de nuvem, né, ali no primeiro trimestre, primeiro e segundo trimestre, a gente teve uma mudança muito drástica de nuvem para que a gente conseguisse, né, entregar uma experiência melhor para vocês como usuários e até mesmo a gente dar mais autonomia para vocês nesse processo. Então, essa migração de nuvem fez com que a gente conseguisse esse processo novo e esse tipo de integração para indicadores, relatórios gerenciais e até mesmo modelos de documento acontecesse e que vocês pudessem ter isso na mão de vocês, tá? Então, hoje a gente está aqui, né, com o nosso parceiro aí também, a Power Turing. É uma empresa que é especializada, né, em criação de modelos de relatórios, indicadores pela plataforma do Power BI. Então, hoje a gente vai apresentar o que essa integração ela pode ter de ganhos para vocês dentro do laboratório e até mesmo a nível de gestão, né, para vocês terem esses dados de uma forma mais fácil aí dentro do laboratório, tá? Então, aqui está o Dirceu, ele que vai apresentar daqui a pouco para a gente o nosso processo. Então, é mais um parceiro nosso aí, que tem conhecimento na nossa base de dados, que tem muito conhecimento também na ferramenta, né, na plataforma do Power BI, que vai conseguir auxiliar vocês, caso vocês queiram, né, seguir com esse processo junto conosco, tá? Bom, então o que essa integração ela nos agrega? O que ela traz para a gente? O que a gente pode ter de ganho junto a ela? Então, nada mais é do que uma integração entre sistemas e com essa integração a gente pode montar relatórios. Então, relatórios gerenciais a gente consegue montar, porque vocês vão estar tendo acesso ao nosso banco de dados. Então, com isso, vocês conseguem construir os relatórios gerenciais das formas que vocês acharem melhor, tá? Além disso, também os nossos indicadores, então os dashboards. Então, a gente sabe que a ferramenta do Power BI, mas não só ela, né? Qualquer ferramenta de mercado de BI, a gente consegue fazer cruzamento de modelos de indicadores, até mesmo relatórios gerenciais. Então, eu quero criar um relatório com um gráfico e também com uma planilha ali, né, de dados. Então, com essa integração, eu consigo fazer tudo isso e isso tudo pode estar na mão de vocês e vocês não ficam mais dependentes da Labsoft, tá? E a última possibilidade, e não menos importante, talvez a mais importante de todas, é a de criação de modelos de documento. Esse processo em si, ele está no momento, né, de finalização no processo interno dentro da Labsoft, e isso já vai estar disponível para vocês no primeiro trimestre de 2024, tá? Mas se vocês contratarem esse processo de integração, né, com a integração de banco de dados, vocês recebem as 3 possibilidades juntas de uma única vez. Então, vocês têm acesso aos relatórios, né, a montagem desses tipos de relatório, aos indicadores, dashboards, e também a modelos de documento. O que seria isso? Então, hoje, né, vocês vão ter propostas comerciais dentro do MyLins, modelos de etiqueta, relatórios de ensaio, ficha de coleta, ficha de análise, tudo isso padrões do MyLins, né? E toda vez que vocês precisam mudar um campo, acrescentar alguma coisa a mais, vocês precisam do apoio da Labsoft para fazer essa melhoria nesse modelo de documento. E com essa integração, vocês podem ter isso na mão de vocês.
tá? Então, de maneira geral, é uma grande mudança dentro da Labsoft, até mesmo essa quebra, vamos dizer assim, de paradigma para os nossos clientes, porque a gente consegue deixar tudo isso na mão de vocês. E vocês, né, aceitando ou adquirindo essa parceria com a PowerTune, eles já conhecem o nosso banco de dados, né? Então, com isso fica mais fácil fazer as construções e os apoios junto a vocês. Então, vocês contratando esse licenciamento, vocês podem ter as 3 opções disponíveis aí, tá? Alguns outros detalhes que eu entro aqui, mas caso vocês tenham alguma dúvida, a gente pode ir tratando caso a caso. A ideia, né, da nossa parceria com a PowerTune é vocês usarem sempre a ferramenta da Microsoft, a ferramenta do Power BI. Quando vocês usam essa ferramenta, a visualização desses indicadores, eles são feitos dentro do próprio MyLins. Então, isso facilita muito também, né? Então, vocês não precisam ter várias licenças para que cada usuário veja cada coisa. Uma única licença de integração, vocês já têm acesso ao banco de dados, já conseguem fazer as construções e libera isso tudo ali dentro do MyLins. Ah, Laís, mas por algum motivo a minha corporação, né, a minha empresa, ela não deixa eu usar o Power BI porque a gente já tem uma outra ferramenta que a gente usa internamente. Não tem nenhum problema. A gente também tem ferramentas e estratégias a serem seguidas caso vocês não usem a ferramenta da Microsoft, tá? Uma coisa que também é importante, essas 3 possibilidades, elas ficam disponíveis para todas as ações, né? Para o processo ser feito pelas ferramentas da Microsoft, mas também para as outras, porém algumas têm algumas limitações, mas aí acho que não é o momento da gente entrar nesse detalhe. Caso vocês queiram dar seguimento, aí a gente pode ir trabalhando caso a caso, tá? Então, aqui eu vou mostrar rapidamente uma visualização na prática para vocês, como que ficaria a visualização, né, desse processo, desses relatórios, desses indicadores dentro do MyLins para vocês, tá? Então, aqui eu tirei um print de uma tela do MyLins, tá? Então, o nosso menu padrão ali de cima, né? Então, a gente acessaria o menu de configurações e aí a gente tem um carinha novo, né? Um menu novo aqui que é o Data Viewer, né? Então, a gente passou também por uma atualização ali, todo mundo que está na base da Labsoft, né? Não que for on-premise, mas todo mundo que está na base da Labsoft, na infra da Labsoft, passou por uma atualização, né? Para receber esse cara aí já dentro do MyLins. Então, provavelmente vocês já devem estar vendo esse novo menu. Quando a gente acessar ele, ele dá essa visualização para a gente, né? Então, aqui também é um banco interno da Labsoft, então tem muitos modelos que foram criados por nós, né, para testes e tudo mais. Então, a gente apresenta essa lista. Isso pode ser definido por perfil de usuário. Então, a Laís pode ver tudo, mas o Rafael ele não pode ver tudo. Ele pode ver só coisas referentes ao processo analítico. Então, tudo isso também a gente consegue, não é um problema, tá? Tem tudo permissão ali dentro do MyLins, então fica fácil esse processo acontecer. E aí, quando eu seleciono, né, um desses indicadores e modelos que foram criados ou por vocês ou com a parceria da PowerTune, eu abro alguns modelos, então, numa segunda página, né, numa página à parte do MyLins, mas conectado com ele ainda ali dentro, né, da sua guia de navegação. Então, eu trouxe alguns modelos, mas acredito que o Dirceu e o Rafael vão entrar em mais detalhes isso com você. São alguns modelos, são alguns modelos que nós criamos, né, no começo, para testes e tudo mais, mas só para vocês entenderem a grande quantidade de informações que a gente pode trazer. Obviamente, porque a gente está consultando direto a nossa base de dados. Então, a cópia do banco de dados de vocês está ali, né, atualizando em tempo real, para que esses dados estejam sempre atualizados também para vocês, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo de amostras. Então, ele traz quantidade de análises por método, quantidade de análise por laboratório, porque a gente sabe que tem esse tipo de segregação, né, dentro dos laboratórios. A quantidade por tipo de amostra, às vezes é relevante, né, ou não para vocês. Aqui, nesse mesmo de amostras, a gente consegue ver aqui por consumíveis, né? Então, por qual tipo de consumível, quantidade de amostras que eu estou usando, até mesmo para fazer um controle de lote, né? Alguma coisa nesse sentido. Aqui, por grupo de análises e análises que foram feitas por integração de equipamento, que nós chamamos o DAC, né? Então, é bem legal, bem dinâmico, várias informações no mesmo indicador, né? Então, aqui um outro modelo
processo mais voltado para a área comercial. Eu sei que nem todos que estão aqui usam a parte de atividades da Labsoft, né, do MyLinks, mas é também uma parte muito importante, questões de follow-up, de realizações, né, atividades que estão em realizações dentro do laboratório, né, quantidade de coleta que está em realização, todos esses time, de quanto tempo aquela atividade está em determinada etapa. Então, tudo isso a gente também consegue trazer e compilar, né, quando a gente adquire essa integração de banco de dados. Aqui, uma parte muito importante, principalmente para prestadores de serviço, que é a parte de faturamento, né? Então, a gente também consegue trazer. Eu costumo falar normalmente para os nossos clientes, né, para os clientes que eu atendo, que o MyLinks ele não é um software de faturamento, mas a gente tem algumas coisas que facilitam vocês controlarem esses processos. Então, com essa integração, com certeza fica muito mais fácil, vocês conseguem bater esses valores, então fica realmente uma visão mais gerencial e mais real aí na mão de vocês, tá? E aí eu trouxe aqui mais 2 exemplos, né, de modelos de relatórios. Então, eu estava mostrando alguns modelos de indicadores para vocês, e aqui eu vou apresentar 2 modelos de relatório. Então, aqui é um modelo de gestão de não conformidade, então ele me traz muitas informações, mas eu também consigo compilar ele com alguns dados gráficos, né? Então, isso faz com que a minha visualização em si fique bonita, né? Assim, vamos dizer assim, fica fácil de ser visualizado. Então, aqui um modelo de relatório também para vocês verem. Então, também consigo fazer os filtros, né? Algumas regras dentro do próprio Power BI eu consigo colocar para dentro desses modelos que eu posso criar. E aqui também um relatório gerencial, mais aí voltado para a gestão de amostras, e aqui também mostrando de novo que eu consigo fazer essa compilação de dados em gráficos, mas também em relatório, para que fique realmente fácil no dia a dia aí de vocês, tá? Então, são alguns exemplos, obviamente, isso aí é um mar de coisas que a gente pode criar, e com a parceria da Power Tuning, vocês estariam deixando isso ali na mão deles, e obviamente com a experiência que eles têm de mercado, juntamente com a experiência do nosso banco de dados, fica fácil, né, de fazer essas construções e deixar isso tudo mais bonito, vamos dizer assim, aí, e mais visual, né, de maneira geral para vocês, tá? Então, aqui eu só trago, compilo algumas vantagens de tudo isso que eu apresentei para vocês até agora. Então, é uma ferramenta de mercado, de fácil entendimento, fácil acesso. Hoje a gente sabe que é muito polarizado aí, todo mundo conhece o Power BI, mas é qualquer outra ferramenta de BI, então fica fácil, né, de fazer essas construções ou por conta própria de vocês, ou também com a parceria com a Power Tuning. O acesso à base de dados sem nenhuma limitação. Então, a gente sabe que os nossos relatórios gerenciais de hoje, os nossos modelos de painel de controle de hoje, eles têm limitação. Agora, com essa integração, a gente acaba perdendo essa limitação. Então, obviamente, é muito melhor e muito mais aceitável e importante, né, a nível visual e gerencial dos laboratórios. A criação em modelos a critério de cada organização. Então, a gente também tem uma padronização interna dentro da Labsoft. Então, com isso, acaba limitando. Às vezes, a gente quer uma cor diferente, um layout diferente, e aí talvez a gente não consiga mexer muito isso nos relatórios gerenciais e painéis de controles padrões hoje do MyLinks. Então, com essa integração, fica muito mais fácil, e aí vocês conseguem criar da cor, do layout, né, que vocês estão acostumados, das cores da empresa, que a gente sabe que também em algumas delas tem algumas cores a serem, né, acompanhadas ali para todo o processo interno. Então, isso tudo facilita com essa integração. E, como eu falei já anteriormente, os dados sempre atualizados. Então, a utilização através do Power BI, a atualização é em tempo real. Porém, para as outras alternativas, caso vocês não possam usar a ferramenta do Power BI da Microsoft, a gente tem algumas outras formas de atualização. Mas, de qualquer maneira, esses dados também vão estar sempre atualizados aí para vocês, tá? Bom, a minha parte é isso. Eu deixo aqui na tela, então, o e-mail de sucesso do cliente. Eu acredito que a maioria que está aqui, pelo menos em algum momento, já teve contato comigo. Se não tiver, esse é o nosso e-mail aqui da nossa área, tá? Fiquem à vontade para mandar dúvidas, alguma coisa, fiquem tranquilos. E aí a gente vai trabalhando com cada um de vocês, né? Ficaremos muito felizes em receber o contato de vocês e trabalhar, né, eventualmente com cada um de vocês. Agora, eu passo a palavra aí para o Dirceu e para o Rafael continuarem o processo pela Power Tuning para mostrar para vocês o que eles podem oferecer junto com essa nossa integração, tá bom? Uhum. Obrigado, Laís. Obrigado, Beatriz e Carolina, pelo convite. Estou aqui com o Rafael, né? A gente lidera a área de BI da Power Tuning em si.
que é uma empresa de consultoria focada em dados, né? E como você falou, a gente tem várias vantagens que a gente vê desse tipo de integração. Então, pelo fato de a gente já conhecer a base, já ter essa expertise na área de dados, a gente poderia acelerar esse processo de criação de relatório, que eu acho que a maior vantagem foi o que você citou, que atualmente como é que é o processo? O cliente de vocês precisa de ter um relatório diferente ou fazer uma modificação, então ele tem que pedir para vocês da Labsoft poder fazer alteração, vocês têm várias outras coisas para fazer, tem que parar para, às vezes, mudar a cor de um gráfico. Por mais que seja algo simples, por causa da lista, da fila de tarefas que vocês têm, de várias outras coisas, acaba demorando um dia, 2 dias, 3 dias. Quando o cliente passa a ter esse controle, ele pode alterar a hora que ele quiser. Quero botar verde, agora é azul, agora é rosa, agora é branco, bota pizza, bota barra, bota em coluna empilhada. Então, eu acho que vocês estão entregando uma liberdade muito grande para o usuário de conseguir agora ter a gestão do dado e ter a visão que eles querem. Às vezes você quer fazer um relatório aqui para uma reunião, para uma auditoria, que você quer que aquilo ali não é uma coisa que vai ser frequente, mas você precisa de ter um tipo de análise específica para atender um problema, para justificar, talvez, apoiar uma tomada de decisão, que agora eles vão passar a ter esse poder de fazer isso no tempo deles. Se quiser trabalhar fora do horário, final de semana, se quiser fazer uma coisa mais urgente, quiser fazer um estudo, não, tá errado aqui, deixa eu fazer agora mudar esse filtro, deixa eu mudar esse cálculo, deixa eu fazer esse cruzamento de dado. Eles vão conseguir fazer de uma forma que vai ser muito mais tranquila, muito mais eles vão ter muito mais gestão, né, sobre a própria informação com essa integração que agora a plataforma vai oferecer. E como você também já comentou, eles não vão ter necessidade de criar uma licença para cada usuário da empresa deles. A gente vai utilizar esse licenciamento de embedded, né, da Microsoft, que você basicamente licencia a empresa e, teoricamente, todo mundo pode acessar ali num custo muito mais acessível. Então, acho que realmente tem tudo para dar certo. Então, o Rafael vai começar a apresentação dele, ele vai mostrar várias possibilidades. A gente até não pegou um caso específico, igual você mostrou, de amostra, de laboratório, porque isso que o Rafael vai mostrar, basicamente, ele se adequa a qualquer parte, qualquer módulo do sistema. Então, o que vocês precisarem, eu quero criar um tipo de análise de amostra, quero fazer um tipo de análise aqui específico para algum tipo de necessidade, cruzar dado de informações diferentes, a gente conseguiria utilizar isso que o Rafael vai mostrar em qualquer tipo de cenário, né? E como agora vocês vão passar a ter esse controle, conseguir acessar esses dados de forma mais fácil, é interessante aprender o que o Rafael vai passar para vocês, porque agora vocês vão ser o dono do próprio dado de vocês. Então, vocês vão conseguir fazer tudo isso que o Rafael está mostrando, vocês vão conseguir fazer também, ou os analistas da empresa de vocês vão conseguir fazer conectados no ambiente, né, conectado nessa cópia da base de dados, para poder extrair essas informações. Perfeito, perfeito. Boa tarde, pessoal. Trazendo um pouco do que o Dirceu trouxe aí e falou para a gente, quando a gente vai falar sobre Power BI, e hoje aqui a nossa apresentação vai ser um pouco mais focada na ferramenta, né? Eu já estou compartilhando minha tela, me deem um ok, está ok? Tá ok, tô vendo Beleza, aqui. show de bola. Então a gente vai falar um pouco mais sobre ferramentas, sobre a usabilidade do Power BI, principalmente para quem não conhece, e a facilidade que o Power BI vai trazer para vocês para gerarem as próprias análises. Porque hoje você está preso, né, à informação que já é gerada para você. Com o Power BI você também pode criar outros insights e agregar dados próprios, né? Não só usando os dados do MyLeans, mas também dados próprios seus, tá? Então, hoje é mais uma apresentação técnica geral sobre o Power BI, ok? Depois a gente pode fazer uma outra específica sobre a base do MyLeans, mas a gente vai fazer uma apresentação um pouco mais genérica de conexão a dados, tá? A gente vai conectar no caso aqui, um arquivo, mas eu vou mostrar para vocês também como seria a conexão a um banco de dados, que é super tranquilo, super fácil também. A gente vai falar sobre criação de visuais aqui dentro do Power BI e a publicação desses relatórios, tá? Para que a gente possa compartilhar. Bem? Então, vamos lá. Dentro dessa ferramenta, que é o Power BI Desktop, que o Power BI ele é composto por várias partes. Uma delas
onde a gente cria os nossos relatórios, conecta os dados e cria os nossos relatórios, é o que a gente chama de Power BI Desktop, uma ferramenta gratuita, você baixa no site da Microsoft, você já consegue criar visualizações conectando a qualquer fonte de dados. Uma delas, né, fontes de bancos de dados, como SQL, MySQL, Postgre, etc. Mas também a gente consegue conectar facilmente a arquivos como um arquivo CSV. Eu trouxe até uma base bem interessante que eu gosto de trabalhar em workshops, que é uma base de geração distribuída, porque ele é um arquivo Excel bem pesado, e aí muita gente às vezes tem dificuldade com o Excel, por ele, quando trabalha com um arquivo muito pesado, você complica ali um pouco a análise. Então, eu tenho um arquivo do Excel que ele pesa aqui 619 MB, tá? E a gente vai trabalhar com esse cara dentro do Power BI. Quando a gente entra na plataforma, na ferramenta desktop, ele já dá os insights para a gente como a gente deve iniciar, importando dados, seja de Excel, arquivo SQL e etc. Esse nosso dado aqui, vamos ver aqui, ó, o tipo de arquivo que ele tá como um arquivo CSV, tá? Então, a gente tem conexões de vários tipos. Vindo aqui na parte de obter dados no Power BI, no menu, a gente tem várias opções de conexão, como eu falei, a praticamente qualquer fonte de dados. A gente vai usar, no caso aqui, ó, conexão texto CSV, que é exatamente essa conexão que a gente precisa. Vou pegar aqui o caminho do meu arquivo. Basicamente, selecionando onde está o meu arquivo, onde eu quero, com o qual eu quero trabalhar, tá? Ele vai me trazer já uma amostra das informações que estão lá nesse meu Excel. E a gente tem algumas opções aqui, que é a opção de carregar, poderia carregar e começar a trabalhar direto, ou até transformar meus dados, para gerar melhorias, gerar limpeza dessa informação, vocês também vão conseguir fazer, seja conectando no arquivo, seja conectando também a banco de dados. Vou clicar aqui no botão transformar, que ele vai levar para uma outra parte do Power BI que a gente chama de editor de consultas ou o Power Query, né? Que aqui a gente tem uma subferramenta dentro do Power BI de tratamentos de dados, onde a gente pode tratar essas informações de uma forma bem amigável, né? Com botões, de uma forma bem mais simples, tá? Automaticamente ele conectou para mim no arquivo do Excel, ele já identificou aqui quais são os tipos de dados que eu tenho nas minhas colunas. Como, por exemplo, ele identificou que aqui é um dado do tipo data, outro dado do tipo data, um dado do tipo texto, certo? Então a gente tem várias informações que ele já automaticamente consegue identificar esse tipo de dado. Isso é importante porque algumas análises para a gente, principalmente quando a gente fala de data, a gente quer fazer análise ao longo do tempo, fazer análises temporais, de acumulados, de comparativos entre períodos, os campos de datas eles vão ser extremamente importantes aqui para a gente, certo? Uma coisa, aí uma dica para quem até já utiliza o Power BI, tá? É que a gente trabalhe também a nomenclatura interessante desses meus dados. Então, se eu tenho aqui data da geração do conjunto de dados, você pode dar um duplo clique aqui e alterar para um nome mais inteligível. Então, geração conjunto de dados. Períodos de referência. Por que a gente faz isso, Rafael? E aí, que vocês devem fazer, se vocês forem criar seus próprios relatórios, sempre atentar para dar uma nomenclatura menos abrangente, mais inteligível, para facilitar com que processos de inteligência, como o próprio Copilot, que é um chat GPT que tem dentro do ambiente do Power BI, ele possa te ajudar a criar cálculos, né? Usando o que a gente chama de linguagem natural. Você vai escrever um texto e ele cria para você os cálculos, tá? Então, vamos criar aqui, por exemplo, CNPJ distribuidora, agente, nome do agente. São poucas colunas, são nem 50, não.
Eu vou... Descrição de classe de consumo. E um outro dado que eu quero aqui, que é importante para a gente, que são a UF, município. Vou mudar o UF, vou botar estado. Estado, município. E a capacidade de geração. Potência instalada. Perfeito. Vocês, se alguém mais estiver tendo problema de sincronia, deem um grito aí no chat. Tá? Beleza? Vamos chamar essa tabelinha que a gente acabou de conectar de geração distribuída. Uma vez que eu gerei minhas alterações, posso fazer N outros tipos, como remover colunas, além de alterar o nome, criar colunas concatenadas, somar colunas, agregar. Então, a gente tem um menu com uma infinidade de opções e de possibilidades aqui dentro do Power BI. Para quem trabalha com códigos Python e R, também é possível utilizar scripts Python e R, que você já tem para criar análises mais inteligentes. Até ontem eu estava fazendo projeto, fazendo um parêntese aqui, que eu identifiquei que tinha uma coluna que ele mostrava lá tamanhos em pixels, só que ficava dentro do texto. Eu usei um código Python, por exemplo, para extrair o tamanho das publicidades em pixel de dentro desse campo de texto lá, que estava bem bagunçado. Então, às vezes, é uma possibilidade interessante de transformação. Tá que hoje muita gente no mercado que já trabalha com dados, já utiliza scripts Python, então facilita a vida utilizar, conhecer, né, e utilizar esse tipo de análise. Vou mudar aqui também porte e fonte de geração. Beleza. Aqui, página inicial, fechar e aplicar. O que é que ele vai acontecer? Ele vai agora abordar essas transformações que eu realizei no meu arquivo, tá? Ele vai consultar todos os dados e trazer para a parte de visualização do Power BI, para que a gente possa realmente começar a criar os nossos visuais. Dentro do Power BI, como eu falei, a gente pode conectar não só arquivos, mas também a bancos e mesclar esses dados. Então, eu posso ter informações que você tenha já do sistema LabSoft, com alguma tabela, alguma outra análise que você já faça, né, dentro de casa, algum arquivo Excel, alguma informação que não exista, por algum motivo, não exista dentro do ambiente LabSoft, você pode mesclar esses dados e deixar ainda mais rica a tua análise e a tua geração de informações. E tudo aqui dentro é 100% personalizável. A gente consegue criar gráficos de vários tipos e até criar novos gráficos que não existem aqui dentro do relatório do Power BI, como trazer cores da marca, como já foi comentado, né? Ícones e tal, e a gente vai até mostrar um pouquinho desse tipo de análise. Certo? Lógico, tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo de uma forma mais simples, né? Voltada para mostrar a ferramenta. Existem, lógico, técnicas mais avançadas que a gente utiliza no dia a dia, como consultoria, para melhoria de tratamento, performance dos relatórios, que vai deixar tudo mais interessante, mais agradável para vocês. Eu vou salvar esse arquivo até para a gente ver uma coisa interessante com o Power BI. Vou procurar aqui no local de salva, onde eu vou salvar. Perfeito. Ele vai salvar um arquivozinho que é o arquivo que a gente chama de PBX, né? Que é o arquivo exatamente do Power BI. Com todos esses dados que a gente carregou, tá? Ele caiu em tamanho do arquivo quase 10 vezes em relação ao valor que a gente trouxe original, né? Então, uma das coisas interessantes do Power BI, principalmente se você trabalha com volumes grandes de arquivo, é que ele tem uma altíssima compressão em comparação com outros dados que você já conecta e já utiliza. Você utiliza um Excel, tem um Excel muito grande, etc. Power
Power BI vai conseguir trabalhar com esses dados sem nenhuma grande problema, né? E aqui dentro do ambiente de construção de visuais do Power BI, ele vai me mostrar no lado direito da minha tela a nossa tabela que a gente acabou de importar e todos os campos que eu possuo dentro, né, dessa minha tabela, como, por exemplo, período de referência, que é um dos itens que a gente tem aqui desses dados, tá? E a gente, para criar visuais, a gente pode começar ou escolhendo a partir dos visuais padrão que existem aqui no Power BI. A gente pode também obter mais visuais numa App Store aqui que existe da Microsoft, tá? Onde tem muitos visuais a grande maioria gratuitos, tá? São mais de 100 tipos de visuais diferentes que muitas pessoas e a comunidade de Power BI, empresas também criam e disponibilizam aqui dentro desse ambiente de App Store, mas com a gente consegue também criar visuais novos usando alguns visuais específicos para isso, como, por exemplo, esse carinha aqui chamado Deneb, que ele, a partir de uma linguagem de código, a gente consegue criar gráficos mais complexos e diferentes para a nossa empresa, tá? Caso a gente vai usar, eu particularmente, na maioria do tempo, utilizo os gráficos básicos, os gráficos que já estão aqui, né? Que eles se adequam e trazem já um volume de informação bem legal para a gente, na maioria das vezes, certo? Então, vou querer, por exemplo, quero fazer uma análise por período de referência, e ele já traz aqui uma hierarquia para mim de ano, trimestre, mês e o dia. Eu vou tirar aqui trimestre, eu quero ver a nível de ano e mês. Então, eu tenho dados desse ano, né, de janeiro a dezembro, quantidade de geração. Vou pegar aqui. Cadê a minha capacidade de geração, potência instalada. E ele já cria um gráficozinho aqui para a gente da potência instalada. Eu estou com período de referência. Eu não quero período de referência. Eu quero da data da geração. Se ele traz aqui. E a informação que eu quero não é nenhuma dessas duas. Período de referência, data da geração. Eu quero a data de início de operação. Pronto, que é a data da atualização cadastral do empreendimento. Vamos usar essa daqui. E essa daqui é informação relevante. Então, vou excluir esses dados. Sempre a gente vai arrastando caixinha aqui, então, é super simples. Então, data da atualização da geração aqui. Vou trazer essa data para cá, né? Minha potência instalada. Já tiro aqui o meu dado de trimestre e dia, e eu tenho já uma análise visual de potência instaladas em kilowatts. Rafael, caiu bastante agora, né, no ano de 2023, né, a nova potência instalada. Então, estava tendo um crescimento aqui, isso é até uma análise interessante, mas no ano de 2023, a gente teve uma queda de novas unidades geradoras de energia por um motivo óbvio, a nova legislação, né, no setor que acabou prejudicando bastante aí, a instalação de novos itens, novas usinas, inclusive de pequeno porte, como as residenciais, tá? Então, aqui dentro a gente consegue trazer, inclusive, informações sobre porte, por exemplo. Então, posso fazer uma quebra aqui por tipo de porte, de microgeração, mini geração, ele já começa a criar para mim, né, uma análise mais específica. Consigo gerar outros dados, como, por exemplo, a gente tinha informação lá do município, né? Então, se eu pegar aqui meu município, pegar aqui, ó, município, arrastar para a tela, pegar estado também, arrastar para a tela e potência instalada total. Eu posso jogar isso aqui, mudar para um visual de mapa. E olha que legal. Já automaticamente vai criar para a gente. Vou criar aqui um drill. A minha potência instalada por município de geração de energia, né, seja eólica, solar,
Geração distribuída de energia. Deixa eu deixar ele com zoom aqui, legal. Pronto. E o céu aqui é o limite da gente realizar a análise. Deixa eu alterar. Rafael, eu quero fazer uma alteração das cores do visual. Não tem problema. A gente tem aqui do nosso lado a parte de configurações de formato. Então, eu posso alterar aqui a minha forma de visualização só pesquisando cor. Ele já me mostra aqui tudo que tem relativo à cor nesse visual selecionado. E eu já tenho aqui, ó, cores azul, que é a minha cor da bolha. Já vou mudar para um outro padrão, por exemplo, vermelho. Vou deixar redefinido por padrão. E o que eu quero brincar aqui é com o meu zoom. Eu quero desabilitar o zoom automático. Eu quero deixar um zoom específico aqui no Brasil. Fica bem bonito. Já tenho minha análise aqui por estado, por tipo de geração. Posso trazer N outras análises aqui para essa tela, como, por exemplo, pegar aqui a minha quantidade pelas subestações, que eu tenho uma geração porte, subestação, porte, fonte de geração. Eu fazer utilizar um visual chamado árvore hierárquica, que ele vai ajudar a explicar a origem do meu dado, que no caso, o dado que a gente está analisando, de uma forma geral, é a geração, é a potência instalada. Tá? Acho que a gente consegue fazer uma análise exploratória da minha potência instalada. Eu tenho potências na subestação, uma subestação não nomeada. E dessa subestação eu tenho esses itens, que é potencial hidráulico, radiação solar, resíduos florestais, e tudo isso a gente tem aqui dentro do Power BI, ele é 100% selecionável. Então, quando eu seleciono um ícone aqui dentro do Power BI, ele automaticamente filtra os outros elementos, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, microgeração para potencial hidráulico, nessa subestação aqui, no caso não nomeada, ele já me mostra como é que é o andamento desse cara aqui ao longo do tempo, junto com o meu mapa, onde é que estão instalados esses meus itens, né? Aqui a gente pode brincar um pouquinho com esse mapa. O pessoal adora fazer isso aqui, ó. Também vindo no rolinho de formatação, sempre a gente vai ter, né? A gente pode mudar o meu tipo de linha para mudar para um estado tracejado, pontilhado. Tipo da linha, eu posso mudar para uma suavização. Então, eu gosto de deixar aqui ó, um sólido com suavização. Fica bem legal. E a gente pode aplicar um padrão de cores diferente para esse relatório. Eu posso tanto vir aqui no meu Power BI, na parte de exibição, tá? E selecionar um tema, tá? Um tema já pré-existente, como a gente pode criar nosso próprio tema. E a gente vai hoje brincar criando um tema para a gente. E eu vou dar algumas dicas aqui de tema. Vou trazer esses visuais aqui para o canto. Show. Eu vou criar um temazinho para a gente e o nosso tema vai ser a própria Labsoft. Eu gosto de partir, por exemplo, das cores da minha empresa e eu tenho um jeito muito fácil da gente trazer as cores da empresa para o nosso relatório. Eu tiro um print aqui da minha tela tirei um print aqui da tela do site da Labsoft, salvei aqui como um arquivo, né, de imagem, beleza? Eu utilizo duas ferramentas. Uma ferramenta que é o Adobe Color, tá? Que a gente consegue extrair um tema a partir de uma imagem. Inclusive aqui tem uns temas aqui de imagem do meu filho. E ele já me extrai um tema e eu posso brincar aqui com variações desse tema que ele já identificou para a gente. Então, beleza.
Trouxe aqui para mim um tema, eu não quero essa cor aqui, eu quero essa. E esse azul, eu quero que tire para cá pro show. Já gostei. Esse outro azul, eu quero mudar um pouquinho. Não quero esse azul, quero alguma outra cor. Poderia mudar aqui outro padrão de azul, se tivesse um azul mais claro. Eu gosto geralmente de trabalhar com tom sobre tom. Então, pronto, ó, perfeito. Azul claro, um branco, um laranja, um branco. Vou copiar aqui essas cores, tá? Copiar. E vou usar uma plataformazinha que a gente fez, que é o Power Color. Onde eu passo essa lista de cores. Eu acabei de copiar de lá. E ele já gera aqui um exemplo de padrão de cor para mim, para a gente utilizar no Power BI. Então, vou fazer aqui meu download. Ah, mas eu não gostei desse branco aqui, porque ele vai ficar muito claro. Eu vou brincar aqui, mudar um pouquinho a cor. Vou trazer uma outra cor, um outro. Já mais puxando aqui para o vermelho. Eu não gostei, estava tão bonito aquele, né? Vou deixar aqui um cinzazinho que vai ficar legal. Então, pronto. Vou fazer um download desse tema de cores e a gente consegue utilizar agora esse mesmo tema que eu acabei de baixar, procurar temas. Ele vai estar aqui na minha pasta de downloads. Ele aplicou o padrão nesse novo padrão de cores. Rafael, cadê aqueles laranjas, né? Porque a gente não tem nenhum item que tenha mais de 4 cores, mas vamos colocar um aqui. Eu vou pegar aqui pelo fonte de geração. Fonte de geração. E o meu potência. Potência instalada. E vamos transformar isso aqui num visual. Vou mudar esse carinha aqui. Meus visuais. Vamos mudar para um gráfico de barras. O pessoal adora gráfico de barras. A maioria é radiação solar, né? Então acaba que fica um pouco quebrado. Poxa, Rafael, mas eu queria também mostrar aos outros e conseguir visualizar, né? Geralmente nesse tipo de análise, tem uma dica aí, a gente vem aqui no eixo Y e muda esse eixo para escala logarítmica, tá? Onde eu vou conseguir ter agora um aumento logarítmico, tá? E eu consigo ver que radiação solar, ele é bem maior do que os outros, mas eu também consigo analisar os meus outros tipos, tá? Eu poderia usar, por exemplo, um gráfico até diferente. Vou pegar esse mesmo, de gráfico de colunas, com a minha fonte de geração aqui, e show de bola. Perfeito. Rafael, como é que eu conseguiria colocar, sei lá, um ícone da minha empresa, né? As cores da minha empresa, a gente já trouxe aqui um padrão novo de cores, né? Então, a gente já trouxe aquele nosso item com padrão novo. Se eu botar aqui um gráfico desse tipo, vocês vão ver todas as cores. Um gráfico menos utilizado, né? Menos ortodoxo. Como esse tipo. Não vai aparecer por conta da quantidade que radiação solar é. A radiação solar é muito alta. Deixa eu tirar aqui só para algum outro item. A radiação solar é muito alta, ele acaba que ele mascara os outros itens. Vamos deixar ele aqui. Mas ele tem todas as cores aqui. Para a gente trazer, então, mais informações e deixar ainda mais parecido com a nossa empresa, a gente pode usar outras ferramentas. Eu acabo utilizando ferramentas como, por exemplo, uma ferramenta chamada Figma, que me ajuda a criar backgrounds, né, para deixar aí mais bonitos os nossos relatórios. E eu começo sempre tirando um print aqui da minha tela. Tiro um print, levar para o meu Figma. Tirar aqui um print desse item. Beleza? Em cima dele, eu começo a criar a minha ideia de relatórios. Vou trazer o ícone lá da minha empresa. Já trouxe aqui também o logotipo da Labsoft.
Dá um pouquinho mais de cor. Vou incluir aqui retângulozinho. Pronto. Vamos trazer um retângulo aqui, um item, um elemento, um retângulo, por exemplo, onde a gente consegue dar um destaque maior para a própria Labsoft, para nosso item. Tá? Beleza. Tá aqui um efeito nela, vamos dar um drop shadow. Aqui na própria Labsoft também vou dar um drop shadow. E a gente já começa a ter um pouco mais diferente aqui nossos visuais. Eu gosto de criar também camadas aqui diferentes para visualização. Vamos botar aqui nossa imagem por cima. Aí eu preciso só fazer uma coisa com a minha imagem agora, tirar ela da frente. Beleza? Cantos arredondados aqui, a gente pode trazer a ideia de cantos arredondados, dar um visual mais, um estilo ainda até mais interessante para os nossos dados. Posso trazer algumas daquelas cores, né, da paleta da própria empresa aqui, um laranja, por exemplo, para brincar com esse meu dado. Transparente. Show, que a gente já consegue exportar e já ter um background para os nossos relatórios. Configurar. Vindo aqui na parte de papel de parede, eu consigo procurar esse meu item que eu acabei de baixar, ou não baixei. Vou ver aqui se eu baixei. Frame, exportar esse frame. Pronto, vou exportar agora sim. Vamos colocar ele aqui sem transparência e o ajuste como preencher. Opa, coloquei no papel de parede, tinha que ser tela de fundo. Ajuste. Ficar aqui um pouquinho com o meu dado só para reduzir o tamanho dele. Esse meu mapinha. E a gente já tem, bem rapidinho, uma visualização bem legal para a gente já começar a trabalhar com os nossos dados, já começar a publicar e compartilhar com os nossos usuários. Aqui a gente também conseguiria colocar outros dados como filtro. Se eu quiser, por exemplo, habilitar um filtro para a gente possa selecionar algum estado, né, alguma UF específica, posso arrastar simplesmente o campo e mudar o visual. Sempre a gente vai trabalhar aqui com o que a gente chama de segmentador, tá? Na parte de personalização dele. Vou dar o tipo aqui para suspenso. Eu já tenho um filtro aqui de estado. Show de bola. Vou selecionar um estado específico. Ele já trazer as nossas análises. Beleza? E tudo isso com bem simples, selecionando caixinha, arrastando, sem criar nenhum cálculo. Rafael, mas eu quero fazer um comparativo
ano a ano, quero fazer uma análise dessa geração acumulada, né? Como é que a gente poderia fazer isso? A gente pode utilizar o que a gente chama de cálculos, né? A gente pode usar cálculos aqui dentro do Power BI, né? Com as medidas DAX, que é o que a linguagem que a gente utiliza aqui, mas você pode fazer isso sem nenhum grande conhecimento técnico. Você rapidamente consegue criar isso vindo aqui na parte de dados. Eu posso vir na minha tabelinha, criar uma nova medida rápida. Essa nova medida rápida, a gente tem uma série de cálculos que já existem pré-programados, ou a gente pode usar uma sugestão do Copilot, como, por exemplo, comparativo de potência instalada ano anterior. Em gráfico, em linha. Ano anterior. Basta isso. A gente manda gerar e ele vai tentar entender aqui. Ainda não está 100%. Botar aqui. Potência instalada ano anterior. Ele ainda não está 100% esse Copilot, porque as partes de traduções ainda não estão muito boas. Eu estou sem som, pessoal? Eu tô ouvindo normal aqui, Rafa. Tá. Também, Beleza. pessoal, vocês puderem sinalizar aqui no chat se mais alguém está com esse problema, por favor. Por conta das traduções, essa é uma feature que ainda é super nova, tá? Mas tende a ficar bem interessante ao longo do tempo, tá? E no caso seria pela minha data da atualização cadastral. Eu até não mudei o nome, vou botar aqui período. Botar. Show de bola. E, Rafael, uma vez que eu criei esse meu visual, esse meu relatório aqui com o Power BI, como é que a gente faz para compartilhar esses dados com outros usuários, tá? Bom, é super simples. Como eu falei, a Microsoft tem vários itens aqui dentro dessa ferramenta. Uma delas é o que a gente está mostrando para vocês, que é o Power BI Desktop, mas uma outra, que é onde vocês vão compartilhar, é o que a gente chama de Power BI Serviço, né? Ou Power BI Web, onde a gente organiza os nossos dados no que a gente chama de workspaces. São espaços de trabalho onde você vai ali organizar os usuários por tópicos de informação. Então, eu vou criar aqui uma nova workspace, que é a nossa workspace aqui da Labsoft. Beleza, ele já criou esse espaço, esse meu espaço de trabalho, certo? E a publicação desse item é super simples. Eu posso utilizar esse botão aqui, publicar, e ele vai me mostrar todas as minhas workspaces lá nesse meu ambiente. Eu posso também vir aqui e utilizar o botão carregar o dado. Vou procurar esse dado. Já tenho aqui meu arquivo, Labsoft. Ele já está publicando para a gente, já ele vai deixar disponível esses dados para o compartilhamento. Pronto, uma vez que o dado está na web, eu posso decidir a forma como eu vou compartilhar. Na Labsoft, vocês vão utilizar o licenciamento que a gente utiliza do Embedded, né? Onde vocês conseguem publicar numa outra plataforma, e não necessariamente o compartilhamento vai ser via Power BI Serviço, mas ele poderia ocorrer, né? Caso você também tenha outros projetos na sua empresa que vá utilizar a Power BI, você pode utilizar essa plataforma e fazer o compartilhamento via própria Workspace. Na parte de gerenciamento de acesso, você poderia conseguir adicionar pessoas que fazem parte da sua organização. A vantagem de utilizar ferramentas como que a Labsoft vai disponibilizar para vocês, né? Que é uma ferramenta embedada e que a gente também tem aqui na Power Tuning, como no caso aqui, a nossa ferramenta do Embedded, é poder compartilhar com qualquer pessoa, inclusive parceiros, né? Business to business, fornecedores, numa plataforma diferenciada, com as cores da sua empresa, a sua logomarca, né? Um item com a visualização mais à sua cara.
Show de bola? Todos esses dados a gente também precisa, lógico, passar por um processo de transformação mais elaborada, que a gente chama de modelagem de dados. Então, existem processos mais complexos que para um ambiente de produção seriam necessários, mas para gerar insights rápidos, visualizações rápidas, para alguma apresentação que você precisa fazer, ou realmente para que vocês entrem aí no universo de análise de dados, com certeza o Power BI vai ser uma solução excelente. É um dos líderes de mercado hoje no mundo, né? Nessa área que a gente chama de Self-Service BI, que é a possibilidade de você se servir dos dados e criar suas próprias visualizações, criar suas informações com cliques, arrastando caixinha e, lógico, até indo em níveis mais avançados, criando cálculos mais complexos. O céu é o limite, né? Então, a ferramenta vai te acompanhar desde o início até uma evolução de dados muito maior, muito superior dentro da sua empresa. Show? Então, workshopzinho que a gente queria mostrar hoje para vocês, essa facilidade do quanto esse tipo de ambiente vai simplificar as análises de dados para vocês e até trazer mais potencial de análise da informação, de captação de clientes, né? Porque tudo aqui você vai poder criar para a sua empresa com informações da Labsoft e também informações próprias para suas análises e para o crescimento aí dos parceiros. Show? Dúvidas, fiquem à vontade, a gente está à disposição de vocês. A gente até já terminou um pouquinho mais cedo. Eu queria deixar um pouquinho de espaço aí para se tivessem dúvidas e alguma eventual situação de atraso. Rafael, acho que aí seria uma questão aqui para a Laís responder, tá? A Luciana perguntou aqui, pessoal, como é feito o acesso da base do MyLeans no Power BI? Tá. Hoje a gente tem uma forma de acesso, na verdade são duas formas de acesso que a gente libera hoje, é via dataset, que é ali também pela obtenção de dados, que foi apresentado pelo Rafael. Então, é uma conexão direta do banco de dados. Então, a gente tem uma cópia do banco de dados de vocês dentro de um workspace que é criado específico para vocês. E aí essa conexão é direta. Se vocês não puderem fazer dessa forma, a gente tem via arquivos Parquet, que nada mais é que também, aí a diferença é que não é conexão direta com o banco de dados, a gente faz uma pastinha de arquivo, né? E aí vocês consomem esses arquivos, né, que foram extraídos do banco de dados. Então, essas são as duas formas de conexão hoje. E aí, obviamente, a gente precisa analisar e entender qual é a melhor forma de acesso para vocês, tá? Então, aí teria que ser caso a caso. Mas hoje nós temos essas duas opções. Legal, Laís. Tem uma dúvida aqui do Lucas Bona, da Agrolab. Se possível, mostrar um pouco como são os documentos também, como um relatório de análise, por exemplo. Legal. Lucas, como eu falei no começo, eu não sei se ficou muito claro, mas realmente esse processo ele vai ser liberado no primeiro trimestre de 2024, tá? Então, hoje a gente não consegue mostrar. A ideia era contar essa novidade também para vocês e entenderem que com a contratação dessa integração, isso também vai estar vinculado com esse processo, tá? Então, provavelmente no começo do ano a gente vai ter outro workshop, outro evento para apresentar e mostrar como é a forma de processo, né, e tudo mais. Então, hoje, infelizmente, eu não consigo te apresentar, porque realmente é uma ferramenta que foi desenvolvida entre esse ano todo, né? Mas ele só vai estar disponível para todos nós, até internos dentro da Labsoft, aí tá mais ali na equipe de desenvolvimento esse processo, então a gente também não está tendo acesso por enquanto, mas no primeiro trimestre isso já vai estar disponível também para vocês, tá bom? Uma dúvida da Mariana, tá? Quais as possibilidades considerando resultados das amostras? Por exemplo, comparação de um determinado lote com tendência padrão histórico, comparação de um determinado lote com tendência padrão histórico dos lotes desse produto. Bom, aí, Mariana, acho que até os meninos podem até explicar melhor, mas isso aí é tudo cruzamento de tabelas. Então, todos esses dados, estando cadastrados dentro do MyLeans, né, nos cadastros padrões, e você utilizando esse processo, vai estar compilado em alguma tabela do banco de dados.
Com isso, esse cruzamento de dados é feito na montagem das tabelas, que daí pode ser desenvolvida aí pelo Rafael e pelo Dirceu. Então, não seria um problema se esses dados estivessem cadastrados e sendo utilizados dentro do próprio MyLinks, tá? Mariana, você só pode sinalizar para a gente se a sua dúvida foi sanada, senão a gente tenta explicar de uma outra maneira. É uma dúvida aqui da Raquel, tá, pessoal? Teriam algumas dicas básicas de formatos de dados em planilha, tabelas para facilitar o trabalho de dados posteriormente pelo BI? Eu não sei se eu Pode acho falar, que o que Renan. ela queria colocar é se existem formatos padrões, né, de preenchimento de dados para inserção dentro do BI, né? Não existe assim, né, necessariamente padrões. O padrão é você que cria. Lógico, vão existir tabelas já prontas da Labsoft, mas outras tabelas, falando de Excel, né, como no caso que ela falou lá do formato de dados em planilha, né? Provavelmente ela deve estar falando de arquivos em Excel. Você pode usar qualquer forma de criação das suas planilhas para inserção de dados dentro do Power BI e fazer também a junção com os dados aí do Labsoft. Ó, ela fez um complemento. Desculpa, pode falar. Não, eu ia falar que talvez eu não tenha comentado durante toda a apresentação, e os meninos também não, mas você consegue cruzar dados, né? Os dados que são extraídos pelo MyLinks e talvez algum outro dado de outro sistema, ou até mesmo de uma tabela, como comentado pelo Rafael. Então, eu acredito que essas duas coisas não seria nenhum problema, tá? Não existe um padrão, tá? Aí você pode usar arquivos do Excel da forma como você já utiliza hoje, alguma análise que você já faça interna, algum monitoramento interno que você já faça de algum dado, ou cruzamento com algum dado de CRM, algum dado cadastral que não exista que você hoje não preenche dentro do Labsoft, você vai conseguir fazer com qualquer formato, não existe uma limitação em relação a isso, tá? Ô, Rafa, só legal falar que a gente às vezes vê aquelas planilhas lá que tem gráfico, que tem coluna congelada, que tem segmentação, que tem várias tabelas na mesma aba. Se puder deixar o mais simples possível, facilita na hora de importar para o Power BI, entendeu? Lógico. Tentar Mas deixar não é assim. impossível. Não é possível. Você vai te dar um pouco mais de trabalho. Então, você deixando mais simples a estrutura, mais simples vai Sempre ser para você formato importar. tabelar, sem mesclagem de colunas. Então, quanto mais Isso. simples, melhor. Legal, pessoal. Aqui no chat não tem mais nenhuma dúvida, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, aproveita que a gente ainda tem uns minutinhos, tá? A gente vai aguardar aí mais um minutinho. Se não tiver mais dúvidas, acho que a gente já pode encerrar aqui o evento, tá bem? Deixando o nosso site aí no chat, powerturning.com.br. Se vocês quiserem conhecer um pouco do nosso trabalho, tá? A gente tem, além da própria consultoria, a gente também faz treinamentos internos de Power BI na área de dados, também na parte de análise de bancos de dados e administração de bancos de dados. Trabalhei com clientes em todo o Brasil. Espero que em breve a gente possa fazer o próximo aí com os dados da Labsoft já, do MyLinks, para a gente já mostrar algo mais hands-on dentro da plataforma. Legal. O Marcelo acabou de entrar aqui, não sei. Gostaria de saber se existe a possibilidade de integrar com outros sistemas. Sem dúvida, basta você ter acesso às fontes de dados, tá? Se fosse um sistema que você já tenha dentro de casa, um banco de dados SQL, um banco de dados Oracle, você tem acesso ao banco, você consegue conectar, Power BI tem conector para praticamente qualquer sistema. Se for um sistema web, você tem que identificar com o seu fornecedor se ele tem alguma API específica. Mas mesmo que seja um sistema que ele não tenha API ou um banco que você não tem acesso ao banco por algum motivo, você também consegue extrair relatórios ali do seu sistema, como arquivos Excel, CSV, até PDF, e importar isso para dentro do Power BI. O Power BI é muito agnóstico em relação a isso, você consegue conectar a praticamente qualquer coisa, eu brinco até a papel de pão. A gente consegue conectar e dá para conectar usando o script Python, dá para pegar um dado escrito à mão e dá para transformar numa tabela. Legal. Acho que é isso, pessoal. Se não tiverem mais dúvidas, a gravação do evento vai ser enviada por e-mail, tá? Para os participantes. E também vai ficar disponível dentro da Universidade MyLinks.